Olá, gente. Vamos aqui tirar mais uma dúvida, se assim Papai do Céu quiser, né? Se ele nos ajudar. Vamos falar hoje acerca do livro que nós chamamos aqui Malaquias, que no hebraico é Maleachi. Maleachi, o versículo primeiro de Maleachi primeiro é Massa Debar Yeva El Israel Bead Maleachi. Maleachi quer dizer anjo de mim, o meu anjo, né? Bom, gente, afinal de contas, quando foi escrito esse livro, mais ou menos, né? Que eu não pesquisei tão profundamente. E para quem é a mensagem contida neste livro? Se nós fizermos uma análise assim por cima, nós saberemos que antes da vinda do Senhor Jesus, é sabido que houve 400 anos, cerca de 400 anos de silêncio, né? Que o Senhor não mais usou seus profetas, como ele prometera, né? Que não haveria mais sacerdotes nem profetas. E várias coisas aconteceram nesses 400 anos que nós podemos ver nos livros de 1ª e 2ª Macabeus, né? Algumas coisas religiosas, né? Lá no livro os Essênios, assim como também na história dos Hebreus de Flávio José. E muitas coisas não, uma coisa só, geralmente é usado esse livro de Malaquias apenas o capítulo 3, o verso 6 ao 10. E tem alguns que vai até o 12. Só usam esses 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Esses 7 versículos. Geralmente as pessoas usam para falar acerca de um assunto que vocês vão entender aqui. Mas a minha intenção hoje aqui é saber para quem foi escrito esse livro, qual é a mensagem e direcionada a quem e por quê. Diz assim: a palavra que Jeová envia a Israel por intermédio do anjo dele, né? Aí ele diz aqui no versículo logo 2, já mata logo a charada. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Aí o Senhor pergunta, não era por acaso Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, contudo eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Então aqui a gente começa a ver logo, né, ele começar a esclarecer, falando de Jacó e de Esaú, da rejeição do Senhor a Esaú e da sua escolha por Jacó. Quando você vai aqui para o versículo capítulo 2, aliás não, vou continuar aqui, né, porque aqui já fala a respeito também dos sacrifícios. Olha o que ele diz aqui, ó. Se Edom disser, fomos destruídos, mas reconstruímos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles construirão e eu demolirei, chamá-los território da impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vossos olhos verão isso e direis, o Senhor é grande, muito além das fronteiras de Israel. Um filho honra seu pai, um servo tema seu senhor, mas eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, os sacerdotes, que desprezais o meu nome. Você vai saber que sacerdotes são esses. Mas vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ó, ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros. Quando era que se era oferecido ofertas de manjares? Quem oferecia? Em que lugar oferecia? E por que oferecia? Que você vai ver isso lá em Números e Levítico e Deuteronômio. Você vai ver acerca dessas ofertas, dessas oferendas, né? Ou seja, a antiga aliança.
Mas vós dizer, em que profanamos? Porque o Senhor disse, ofereceis sobre meu altar alimentos impuros, quando dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis um animal cego para sacrificar, isto não é mal? Quando trazeis um animal coxo ou doente, isto não é mal? Quando se era que oferecia animal, e era proibido oferecer animais com defeito? Acaso na nova aliança se oferece animais? Ou em Romanos 12, o capítulo 12, versículo 1, diz lá, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos o sacrifício, vivendo a santidade agradável a Deus. No grego está assim, no português está modificado, né? Apresentar o corpo como sacrifício. Mas o grego diz que o corpo é o sacrifício. E esse sacrifício deve ser oferecido quando estivermos vivendo a santidade agradável a Deus, ou seja, o padrão de acordo com a palavra, como está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, 1, 2, 17 até o capítulo 6. E 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11, e aí você vai até o capítulo 5. E o Sermão do Monte nas bem-aventuranças. Isso é viver a santidade agradável a Deus, como está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, diz que nós somos a luz do mundo, né? Que não se acende um candeeiro e se coloca na mesa ou embaixo da mesa, mas sim no velador para que ilumine todos na casa, para que todos vejam sua luz. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Assim os homens, assim nossas obras brilhemos diante dos homens, para que ele vendo as nossas boas atitudes, glorifiquem a Deus. Então, isso é viver a santidade agradável a Deus. Aqui está falando que de sacrifício de animais. Ora, se o capítulo 3, do versículo 6 até o 12, está sendo usado hoje, no Novo Testamento, como se fosse coisa do Novo Testamento, nossa igreja, então nós também temos que levar o quê? Os animais para ser sacrificados, né? E os animais bons, porque aqui diz o quê? Que vós trazeis um animal cego para sacrificar, um coxo e o doente. Isso não é mal? Oferece ao seu governador, acaso ficará contente ao receber amigavelmente, diz o Senhor dos Exércitos, ou seja, até os governadores recebiam tais tipos de animais, porque o próprio Deus disse, por intermédio de Samuel, antes dele eleger Saul como rei, qual seria o dever do povo, que o rei teria o melhor, e seria os filhos dele como os escravos e como soldados. Vamos lá. Quem, pois, fechará as portas para que não se acenda o meu altar em vão, né? No caso, a porta do templo, que esse templo aqui, se eu não estiver enganado, foi o templo reconstruído por Neemias, Esdras, com a ajuda de Ageu e Zacarias, né? Não é nem o templo de Salomão, que aqui é pós-exílio. Não é isso? Então, gente, aí diz, porque meu nome é grande entre os povos, diz o Senhor dos Exércitos. Depois é só você ler o livro só tem 3 capítulos, em algumas bíblias tem 4. Então é fácil de você ler para que o vídeo não fique muito longo aqui. Então diz assim, ó. Vós dizeis, eis que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Trazeis um animal roubado, o coxo, o doente, e trazeis como oferenda, ó, animal. Quem na nova aliança leva um animal para sacrificar a gente? Entendeu? Como a gente gosta de pegar partes da Bíblia para usar de acordo com a nossa conveniência, né? E nós acostumamos repetir porque isso é certo, isso é verdade. Nós acreditamos que é isso, porque somos ensinados a isso, ignorando que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retei o bem. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, acho que é o versículo 6, 7, diz que Paulo diz, se eu tive exemplo a mim, Apolo, para a máxima, não ir além do que está escrito. Aí o versículo, capítulo 2 diz assim, ó. Mas agora vós, sacerdotes, está essa ordem, se não escutardes, se não levardes a sério da glória o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, mandarei contra vós a maldição e amaldiçoarei a vossa bênção. Sim, eu amaldiçoarei porque não levares a sério. Eis que quebrarei vosso braço, jogarei imundícia nos vossos rostos, né? Imundícia de vossas festas, vos afastarei com ela. Reconhecereis então que eu vos envio esta ordem para que a minha aliança com Levi permaneça. Gente, a aliança com Levi
refere-se a que aliança? A nova ou a antiga? A aliança com Levi. Se lá em Hebreus diz que temos agora um novo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou Melquisedeque. Entendeu? Envio esta ordem para que a minha aliança permaneça com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança estava com ele, e era isso, vida e paz, e lhe concedia. Temor ele tinha diante do meu nome e tinha respeito. Em sua boca estava o verdadeiro ensinamento, e em seus lábios não se encontrava perversão, e em paz e retidão caminhava comigo, e fazia retornar muito da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento, e de sua boca procuro o ensinamento, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos afastaste do caminho, fizeste tropeçar muito pelos ensinamentos, e destruíste a aliança com Levi. Isso aqui é Malaquias, gente, capítulo 2, versículo 8. Destruíste a aliança com Levi. Levi pertencia a que povo, a que nação? Eles ministravam onde? Que templo? Cadê esse templo? Onde está esse templo? Existe ainda esse templo? Entendeu? Eu também tornarei desprezíveis e vis a todo o povo, do mesmo modo como vós não guardaste o meu caminho e fizeste acepção de pessoas no ensinamento. Aí vem mais. Versículo 10 do capítulo 2. Não temos um único Pai, não foi o único Deus que nos criou, porque agimos perfidamente uns com os outros, violando a aliança de nossos pais. Que aliança de nossos pais são essas? Aí continua. Judá agiu perfidamente. Judá, gente. Judá. Judá é gentia. Né? Lembrando que esse livro aqui foi escrito cerca de 400 anos antes do nascimento de Jesus, da concepção virginal de Jesus. Judá viu perfidamente. Uma abominação foi perpetrada em Israel e em Jerusalém. Pois Judá profanou o santuário do Senhor, que o Senhor ama. Qual era o santuário do Senhor nesta época, gente? Desposando a filha de um Deus estrangeiro, que o Senhor suprima para o homem que age assim. O protetor e o defensor das tendas de Jacó. Quem é as tendas de Jacó, gente? E do grupo daqueles que apresentam uma oferenda do Senhor dos Exércitos. Fazer outras coisas também, como cobrir o altar do Senhor de lágrimas e choro e gemidos, porque ele já não se inclina para a oferenda a fim de receber benignamente. E perguntai por quê? Porque é testemunho contra ti e contra a mulher da tua juventude que traístes. Entendeu, gente? Aqui fala de que povo é. A quem essa mensagem foi dirigida. Aí diz mais ainda no capítulo 3, a partir do versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro para preparar o caminho diante de mim. Gente, quem foi e quando foi que veio alguém preparar o caminho para o Messias? Para o Senhor dos Exércitos, né? Para o rei de Israel que há de reinar. Eis que eu envio o meu mensageiro para que prepare o caminho diante de mim. O próprio Jesus disse que ele era aquele que veio para preparar o caminho. E diz mais ainda, então de repente entrará em seu templo o que o Senhor, entrará em seu templo o Senhor que vós procurai, o anjo da aliança, que vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá suportar o dia de sua chegada? Quem poderá ficar de fé quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do fundidor e com a lixívia dos lavadeiros. Ele virá para purificar a prata, ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro, e eles se tornarão para o Senhor aqueles que apresentam oferenda segundo a sua justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém, ó. Olha o que Jesus disse, que ele que tem a pá e limpará, né, a eira. Olha o que diz aqui. Porque ele é o fogo do fundidor e com a lixívia, ou com sabão dos lavadeiros, né, ele virá para
fundir e purificar como a prata. Ele purificará os filhos de Levi e acrisolará de ouro como ouro e prata. Ele tornarão para o Senhor aqueles que apresentam a oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá será então agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos passados. Aí eu me aproximarei de vós para que o juramento de vós para o juramento, e serei uma testemunha rápida contra os adivinhos, contra os adúlteros e contra os perjuros, contra os que oprimem o assalariado, a viúva, o órfão e violam o direito do estrangeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí o versículo 6, aqui não tem como escapar, gente. Ó. Sim, eu, o Senhor, não mudei, e vós não deixar de ser os filhos de Jacó. Quem são ou quem é os filhos de Jacó, gente? É os evangélicos? É os protestantes? É os católicos? Faz parte da nova aliança? Né? Desde os dias dos vossos antepassados, vos afastaste dos meus decretos e não os guardaste. Quem Deus constantemente reclama que não guarda a aliança, como está lá logo no livro de Juízes, como está lá logo na saída, gente, depois da travessia do Mar Vermelho. O povo já murmurava antes e continuou. Quem foi, gente? Desde os dias dos vossos antepassados, afastados do meu decreto, voltai para mim, eu voltarei para vós, diz o Senhor. Mas em que voltaremos? Pode um homem enganar a Deus? Pois vós me enganais, e dizeis em que te enganamos? Em relação ao dízimos e a contribuição, ou o dízimo integral e a contribuição. Vós estáis sob maldição, né? Sob a maldição, e continuai a me enganar todo o povo. Trazei o dízimo integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai, diz o Senhor dos Exércitos, para que... Aí continua aqui. Vós não deixar de ser os filhos de Jacó. Eu poderia até continuar aqui, né? Mas o versículo 22 também diz assim, ó: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe para todo o Israel. Gente, quem era que tinha que lembrar da lei de Moisés? O versículo 23 ainda: eis que enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia grande e terrível. Quem foi o Elias que Jesus disse que havia de vir, gente? Quem foi o Elias que Jesus disse que havia de vir? Não foi João Batista? Entendeu, gente? Se o capítulo 6 até o 12 serve pra gente, então, né, principalmente aqui o capítulo 1 e o 2 deve servir. Nós temos que também trazer os animais. São coisas, gente, que é só pesquisar. Infelizmente nós temos esse hábito. Isso já vem até do farisaísmo. O que os fariseus falavam eram lei e o povo não podia, porque senão eram assassinados por meio de 2 ou 3 testemunhas. E hoje nós somos excluídos, né? Para encerrar, Mateus capítulo 15, a partir do 1. Nesse tempo chegaram-se a Jesus os fariseus e escribas vindos de Jerusalém e disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, pois que não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, respondendo, disse: e vós, por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Carta de Paulo aos Colossenses. Se quiser pode ler mais o capítulo 15 de Mateus, porque o vídeo já está ficando longo, já vou encerrar aqui. Colossenses, capítulo 2, eu vou ler o versículo 6 a 8 e depois do 16 ao 23 de Colossenses capítulo 2, diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, arraigado nele, edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando de ação de graça. Tomai para que ninguém vos escravize por vãs e enganovas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Né? O 16 até o 22 diz assim: portanto, ninguém vos julgue por questões de comida ou de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de luas novas e sábados,
pois são apenas sombra das coisas que haviam de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo. Ninguém vos prive do prêmio com engodo de humildade, de culto dos anjos, indagando de coisas que viu, inchado de coisas que viu, quer dizer, baseando-se em visões que teve, inchados de vão orgulho em sua mente carnal, ignorando cabeça, pelo qual todo o corpo alimentado e coisas pelas ajudas e ligaduras, realiza o crescimento de Deus. Se morreste com Cristo para os elementos do mundo, por que vos sujeitais como ainda se estivesse no mundo, com proibições como não toques, não proves, não manuseis? Tudo isso está fadado ao desaparecimento por desgaste, como preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, a aparência de sabedoria pela religiosidade afetada, pela humildade e mortificação do corpo, mas não tem nenhum valor senão para a satisfação da carne. É o que Paulo fala em Romanos 14. Gente, se eu quero fazer isso porque eu acho que isso é meu particular com Deus. Agora eu não posso ter isso que eu penso, que eu acho, ou a visão que eu tive, como verdade absoluta e todo mundo tem que ser. Então, gente, vamos ler mais a palavra. Principalmente os versículos, os capítulos dos livros que eu citei aqui. Reveja o vídeo, vá pausando, anotando e pesquise, gente. Pesquise. Nós temos que aprender a mastigar o que nós comemos, o que nós recebemos. Não é pegar, botar na boca e engolir, não, gente. Temos que mastigar. Por mais maleável que seja, por mais mole que seja, por mais mingau que seja, é necessário mastigar. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar.